Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Chief Talent Officer Cast, uma iniciativa da New Career Network em parceria com a Human Resources Portugal. A New Career Network, NCN, é uma plataforma digital que procura fazer o match entre as necessidades das empresas e a oferta de talento, aquilo que existe no mercado, e o nosso tema hoje é precisamente o match perfeito, o enigma do século. Será que a resposta mais eficaz ao fit entre empresas e candidatos pode estar na inteligência artificial? É o que propomos para reflexão hoje. Para isso tenho três convidados. O Hélder Ribeiro, Chief Digital Officer da MC Sonai, Maria Ocampo, Associate Partner da McKinsey, e Rogério Canhoto, Chief Revenue Officer da Automase. Bem-vindos, obrigada pela vossa presença aqui hoje. Em particular, permitam-me a Maria, porque veio de Berlim, aterrou há pouco em Lisboa. A Maria não fala português, vai-nos responder em espanhol, mas com certeza que vamos todos perceber-nos. Maria, começo por si, porque a McKinsey trabalha a área do conhecimento e tem ajudado as empresas a definir a sua estratégia para serem mais eficientes e mais eficazes, e sem dúvida que a tecnologia vem aqui dar uma ajuda. Aquilo que pergunto é qual é que é o papel, a importância da tecnologia para ajudar aqui a dar resposta ao gap de competências que existe e que é um desafio para as empresas. Creo que en el momento actual el rol principal que tiene la inteligencia artificial en lo que es la aplicación de formación, entrenamiento y desarrollo para los empleados está muy orientada en dos partes principales. La primera es ayudar a cada persona a encontrar cuál es el área de trabajo que tiene más relevancia en el futuro. Y segundo, es el desarrollo de un plan de carrera personalizado junto con lo que es la formación. Y eso es lo que realmente está teniendo un impacto significativo, lo que da también a las empresas transparencia sobre las habilidades que están presentes en la plantilla de trabajo y lo que realmente hace que las empresas puedan responder de manera flexible y orgánica a las diferentes demandas de capacidades e habilidades que existem todo o tempo, cambiando. E as empresas, a maioria, estão a fazer esse caminho, têm a consciência dessa necessidade? Creo que los profesionales en recursos humanos han estado trabajando posiblemente tal vez los últimos 10 o 15 años en esa dirección, ¿no? Todo empezó cuando empezamos a hablar de lo que eran las escaleras de carrera a todos los niveles. Después cambiamos a lo que era la carrera dual, ¿no? Donde realmente uno podía tener o un desarrollo y desempeño como un líder de personas o como un experto en un área de trabajo. Después empezamos a hablar de lo que era el plan de carrera abierto, pero obviamente el plan de carrera abierto se ha podido hacer de manera individual en el pasado. Sin embargo, el nivel de recursos necesario para realmente implementarse y ponerse en práctica de manera eficaz y eficiente y manteniendo los costos de manera efectiva han sido muy difíciles, ¿no? Nosotros normalmente la Organización de Desarrollo y de Recursos Humanos no es tan grande para realmente sentarse con cada empleado y decir qué vas a hacer los próximos 2 años, 3 años, cuál es la oferta de un menú de formaciones que puedes tomar, etcétera, etcétera. Y lo que hace la inteligencia artificial es que realmente aumenta el trabajo del profesional de recursos humanos para que realmente la persona pueda tomar en sus propias manos su propio desarrollo, las formaciones, sus intereses que puede tener, y al mismo tiempo el manager de recursos humanos puede ver a la plantilla de trabajo de manera global y pensar qué tipo de habilidades son requeridas para cada tipo de misión. Hélder, sentem que esta amplificação, ou seja, que a inteligência artificial traz aqui esta amplificação de oportunidades, e nomeadamente na área do recrutamento, já que estamos aqui a falar de matches entre aquilo que as empresas procuram e aquilo que existe no mercado, a MC, enfim, tem mais de 40 mil colaboradores, calculo que receba milhares e milhares de candidaturas. Sim, sim. Portanto, vocês já estão a usar a tecnologia neste âmbito. Qual é que é o papel que pode ter ou que já está a ter a ajudar-vos nesta matéria, nesta área?
Sim, a tecnologia e sobretudo a inteligência artificial tem tido um papel preponderante no nosso processo de recrutamento, sobretudo no último ano. Como falou e muito bem, nós recebemos milhares de candidaturas por mês, é um sem fim de CVs, muitos dos quais, em tempos passados, às vezes não chegariam sequer a ter alguém a prestar atenção. Então nós implementamos, recentemente foi ao longo deste ano, um sistema chamado Harvard, que é 100% suportado por AI, que ajuda no processo de recrutamento desde, em primeiro lugar, a fazer o scouting da pipeline de talento que existe, para posições mais difíceis de encontrar. Em segundo lugar, a garantir que faz uma abordagem e uma validação a todos os CVs ou perfis de LinkedIn, muito baseada em tentar identificar automaticamente os skill sets e ranquear os perfis e os que parecem ter melhor fit à oportunidade que nós estamos à procura de preencher. E depois, gera também todo o workflow do processo de recrutamento, desde a marcação das entrevistas, garantir que é passado feedback de maneira consistente e atempadamente aos candidatos, que é um problema que às vezes as empresas têm, até testes psicotécnicos, testes de personalidade. Nós vamos em breve lançar inclusivamente testes mais especializados para funções como engenheiros de software, em que possam ter testes de codificação, ou seja, inteligência artificial está a começar a fazer parte de todo o processo de recrutamento, desde o início da necessidade até à decisão final de quem vai ocupar o papel. Nós também observamos ao longo destes primeiros 5, 6 meses em que estamos a usar este sistema que conseguimos reduzir dramaticamente o tempo desde que começamos à procura de uma posição até que fazemos o fill, e outros benefícios não tão tangíveis que são, nós conseguimos dar uma resposta a praticamente toda a gente que se candidata, que eu acho que também é super importante as empresas terem esse respeito para com as pessoas. Portanto, apesar da implementação ainda ser relativamente recente, já conseguem perceber resultados evidentes a nível de... Sim, super. Muito transformador no processo de recrutamento. Muito bem. Rogério, tem aqui larga experiência aqui nas áreas de inovação e transformação digital. Qual é que é a percepção aqui sobre as novas soluções que as empresas estão a testar e que tendências é que perspectiva aqui nesta área? Esta é daquelas áreas que ao longo dos últimos 2, 3 anos se transformou brutalmente aquilo que é a realidade das empresas. Por várias razões. O Hélder estava a comentar exatamente, estão a testar e a implementar e a ver já resultados. E portanto são ferramentas, muitas delas, que surgiram nos últimos anos, que transportam para cima da mesa uma série de vantagens, principalmente na área da produtividade. As estatísticas demonstram que nesta área de utilização de inteligência artificial conseguimos obter um 40% de fazer as coisas mais rapidamente, portanto um 40% de produtividade direta, mas com 20% de qualidade. Aquilo que o Hélder estava a comentar, de as pessoas ficarem com uma resposta, quando às vezes poderiam ter um delay ou se calhar até nem terem essa resposta, porque o processo escapou no meio do nosso dia-a-dia, da agenda do dia-a-dia, traz esta mitigação do erro e traz esta qualidade para cima da mesa. Portanto, fazemos as coisas 40% mais rápido, fazemos as coisas 20% melhor, em média. Mas como estávamos a comentar, todas estas lógicas de implementação destas soluções ainda têm um grande desafio. Há uma série de empresas que estão mais preparadas para isso, a EMC é claramente uma dessas empresas, porque tem vindo a trabalhar e a preparar-se para isso. Há uma série de outras empresas que têm que fazer ainda um caminho. As estatísticas, eu gosto sempre de trazer estatísticas, porque os números põem as coisas em perspectiva. Não mentem, não é? Normalmente. ou fazem uma análise, pelo menos temos uma base para discussão. E um estudo da McKinsey, não sei se foi a Maria ou não que esteve envolvida ou não, mas eu gosto sempre de trazer isto, diz que apenas 1% das empresas worldwide estão efetivamente a extrair valor destas ferramentas. As outras 99%, como dizia no estudo, estão stuck in the pilot phase. E esse é que é o grande desafio. Há uma série de empresas, como é uma tecnologia nova, traz toda uma linguagem nova para cima da mesa, traz necessidade de alguns recursos com algumas outras competências, faz com que muitas das empresas estejam ainda a testar estas soluções. E quando estão a testar estas soluções, obviamente, e com toda a virtude, faz parte do processo, ou seja, não podemos querer que as coisas estalem os dedos e aconteçam. Claro. O que é que nós estamos a verificar? Há uma série de empresas que efetivamente estão a conseguir estruturar-se para aproveitarem estas lógicas. Só que 60% a 70% dos projetos falham a passar do piloto para passar para escalar para o mercado, para o seu mercado externo ou para o seu mercado interno, neste caso, na área da gestão de talento, como falávamos, toda a jornada do candidato, desde a angariação, ao convencimento, ao recrutamento, ao onboarding e depois até às vezes ao offboarding, não é? O offboarding também tem os seus desafios. E, portanto, algumas empresas estão a falhar aí, porquê? Porque quando fazemos um piloto é fácil fazer um piloto, está em ambiente controlado, com um número restrito de pessoas. Quando passamos para 40 mil pessoas, o desafio é gigantesco. E, obviamente, nem todas as empresas, o tecido empresarial português, para
quem nós estamos a falar, efetivamente, são constituídos por pequenas e médias empresas. Mas estas ferramentas não estão só disponíveis para as grandes empresas. Não são todas super caras, não são todas inacessíveis? De todo. Estão cada vez mais acessíveis. Esta tecnologia está a disseminar-se e a democratizar-se no mercado a um ritmo extremamente rápido e, portanto, as pequenas e médias empresas começam a ter estas ferramentas disponíveis para si, para fazerem, por exemplo, desde as componentes de employer branding, não é? Na área do marketing e da comunicação, para cativar pessoas e candidatos para as posições, na componente de filtragem dos CVs, na componente da articulação de agendas para fazer as entrevistas, da filtragem dos CVs, da shortlist, até vamos a coisas como estas ferramentas permitem, perante o match, estamos a falar do match, entre aquilo que é a job description e aquilo que é o CV, identificar qual é a shortlist e para esta shortlist quais as perguntas que nós poderíamos fazer, quase como um assistente dos recursos humanos, ou assistente das pessoas que têm que gerir o talento. Eu acho que esse é que é o grande diferencial. E eu acredito muito naquilo que estávamos a discutir, que é esta tecnologia, em particular a inteligência artificial, ajuda-nos a amplificar as pessoas. E neste caso é um bom exemplo, porque os profissionais de recursos humanos hoje em dia começam a ter o Agent Assist, não é? Como é a linguagem técnica que surge aqui, que é, olha, nesta entrevista deves fazer estas perguntas para aferir isto. Ou nesta entrevista, com este perfil, devias fazer esta pergunta para verificar a experiência dessa pessoa. Para tentar exatamente mitigar o gap entre o job description que nós queremos preencher, ou a posição que queremos preencher, e aquilo que é a proposta do candidato, não é? Mas também é aqui, Maria, não sei se concorda, quando se faz esta passagem também do piloto para o mercado, é preciso ter aqui atenção também os riscos de segurança, não é? Também é outro tema que se fala muito, é preciso formar as pessoas, ensiná-las a trabalhar com a tecnologia e com as ferramentas disponíveis. As empresas também estão preocupadas com isso, vocês também ajudam nessa matéria? Bueno, nosotros en este momento tenemos muchísimas preguntas de nuestros clientes en todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene que aprender mi planilla de trabajo para poder implementar y adoptar de manera exitosa inteligencia artificial? Nosotros decimos que sí, inteligencia artificial o la adaptación de inteligencia artificial sí tiene que ver en gran medida sobre la formación, training y experiencia que tenga la persona con la nueva tecnología. Sin embargo, lo que también es un ejercicio gigante de change management, ¿no? Entonces, las personas que son los líderes más senior dentro de la empresa tienen que generar cierta literacia sobre inteligencia artificial, impulsar a las personas bajo de ellos a poderlo hacer y finalmente realmente incentivar a las personas a utilizarlo al nivel más bajo, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, tienes muchísimas cosas que la gente puede aprender a usar y que necesita aprender de diferentes ámbitos. Obviamente, nosotros podríamos hablar de, no sé, hay muchos reportes últimamente que dicen cuál es el suite que realmente tengo que aprender, ¿no? ¿Es Copilot o es lo que sea, o es OpenAI, Claude? Todo el mundo, ¿no? Empieza a ver cómo realmente uno usa y mezcla ese tipo de tecnología, pero también hay preguntas que son temas más amplios, que realmente son responsabilidad de todos nosotros, como lo que es el uso ético de la inteligencia artificial, el impacto que la inteligencia artificial va a tener no nada más en los trabajadores del día de hoy, sino también en los trabajadores del futuro y de cómo vamos a vivir, aprender y trabajar. Y eso son muchas cuestiones de ética y de responsabilidad social que no solamente son responsabilidad de la Unión Europea o del país o de la universidad, sino realmente son responsabilidad de cada uno de nosotros. Cómo utilizamos nosotros estas herramientas el día de hoy va realmente a formar cómo vamos a utilizarlas e como se van a utilizar en el futuro. Alder, aqui estamos a falar de segurança e também há aqui outro tema que acaba por se ligar, que é o da confiança, das pessoas terem confiança a utilizar as ferramentas e as próprias empresas também, quando as utilizam, terem confiança naquilo que é o output. Enfim, hoje em dia o tema do reskilling e do upskilling está na ordem do dia. A plataforma NCN, o que também aposta na requalificação de pessoas e ter pessoas com perfis qualificados, não são perfis tradicionais.
o que temos notado é que persiste alguma desconfiança por parte das empresas, ou algum pé atrás, digamos assim. Será que aqui a inteligência artificial também pode endereçar este tema da confiança quando estamos a falar de perfis que não são os tradicionais? Certo. Acho que, em primeiro lugar, é importante qualificar o que me parece que as empresas sentem quando encaram perfis não convencionais. Elas sentem que existe um risco na contratação da pessoa e que não vai ter a performance desejada, vai ter um tempo de onboarding mais longo, de alguma forma não vai cumprir as expectativas. Porque, na verdade, não precisa de responder à realidade, não é? A Exatamente. pessoa pode ter o percurso perfeitinho e não Exatamente. ser... Mas acho que nasce um pouco de uma aversão ao risco das empresas. Elas preferem um candidato que seja mais by the book e que ticks all the boxes do perfil convencional. A inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, em certos casos é quase similar a dar superpoderes às pessoas. Ela pode ser um coach, pode ser um mentor, pode ser um editor, contribui a amplificar, pode ser um exército de júniores que ajuda a pessoa a conseguir multiplicar a sua produtividade, então traz uma série de capabilities que eram previamente não existentes. Agora, para conectar esses dois pontos, acho sim que a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, pode ter um papel crucial em criar as condições para que as empresas se sintam mais confortáveis e confiantes em fazer onboarding de pessoas de perfis não convencionais ou que de alguma forma não tenham todo o skill set que as empresas julgam necessárias. Adquirir novas skills tornou-se mais simples e mais fácil através do uso de inteligência artificial generativa. Eu dou alguns exemplos. No nosso departamento de tecnologia da MC é relativamente frequente as pessoas terem que aprender linguagens novas. Antes, aprender uma nova linguagem de programação era difícil, com uma curva de aprendizagem muito elevada e exigente. Hoje em dia, com copilots e com geração de código, é algo que as pessoas basta terem os conhecimentos teóricos e conceptuais que conseguem fazê-lo numa curva muito mais acelerada. Ou seja, consegue ajudar as pessoas a ganhar skill sets. A inteligência artificial generativa é um coach. Ajuda a esclarecer dúvidas, responde a perguntas, é um parceiro de pensamento com o qual as pessoas conseguem evoluir o seu próprio conhecimento sobre as coisas. Então, acho que também ajudará as empresas a ter menos o receio que alguém de um background menos convencional tenha dificuldades em conseguir fazer um onboarding acelerado. E, por último, acho que a questão da inteligência artificial generativa permitir, através dos agents e amplificar a produtividade das pessoas, ajudar as pessoas a produzir cada vez mais, acho que também vai ajudar a mitigar o receio das empresas que alguém de um perfil menos convencional talvez se junte à empresa e tenha uma produtividade abaixo daquilo que é desejada. Acho que em sumário, eu penso mesmo que a inteligência artificial generativa pode ser um game changer, pode ajudar as empresas a de facto olhar para o talento de uma maneira muito menos binária em que se procura aqueles exatos skill sets e procurar mais skills de fundo, skills fundacionais, soft skills e capacidade de aprendizagem e depois dar um empowerment às pessoas para aprender as hard skills necessárias para a profissão via inteligência artificial generativa. Isto também gera um paradoxo, no entanto, que é quase que começa a surgir a questão de uma das skills que se vai tornar fundamental no mercado de trabalho é saber usar inteligência artificial generativa. Então essa vai passar a ser a maior skill de todas. Não vamos ficar sem emprego por causa da inteligência artificial, vamos ficar sem emprego se não soubermos usar, não é? Exatamente. Muito bem. E também pode ajudar aqui a termos recrutamentos mais inclusivos. É outro tema que, enfim, que está sempre a ser muito batido, a par de poder replicar desigualdades, não é? Ter que se ensinar o algoritmo a não replicar desigualdades. Sim. Também tem essa preocupação quando usam, que vocês que estão já a usar a ferramenta nas vossas fases de recrutamento. Sim. Esse é um excelente ponto. Eu há pouco acabei por não comentar isso, mas uma das preocupações ou uma das conversas que nós tivemos foi os recruiters acabam por ter os seus bias. A faculdade que gostam mais das pessoas. Claro, os humanos também têm, voltamos ao mesmo tema, não é? Temos todos um bias, faz parte da condição humana. Então, uma das coisas que nós quisemos garantir com esta ferramenta, quando foi feita a configuração, foi remover estes cognitive bias das pessoas, focar menos em é a universidade ou a faculdade X, veio da empresa A, B, C ou D, ou passou X tempo no lugar de Z, e focar essa análise dos CVs muito mais em skills e fit das skills à posição. E aí formar uma pool de candidatos priorizados em que há muito menos preponderância de coisas que usualmente
podem as pessoas levar a trazer os seus bias, se veio da faculdade A, alguma consideração de género, alguma consideração de idade, que acaba por ser uma preocupação que tem hoje em dia, e passa a ser uma análise ou uma criação de um pipeline dos candidatos prioritários muito mais agnóstica de qualquer tipo dessas considerações. Claro que no fim do dia as decisões de contratação acabam sempre por ser feitas por humanos. Então a inteligência artificial vai ter sempre um limite até onde nos consegue levar. Mas acho que mesmo para nós temos sentido que já nos forçou, de certa forma, de uma maneira positiva, a olhar para backgrounds mais amplos do que se calhar naturalmente nós olharíamos. Maria, falámos aqui de soft skills e hoje em dia, enfim, é esse cada vez mais o foco, partindo do princípio que as competências técnicas são mais fáceis de ensinar, digamos assim. Fala-se de valores, fala-se de propósito. As máquinas também conseguem identificar essas competências para ajudar no fit que as empresas procuram? Bueno, eso es ahora sí que la filosofía de cada profesional de recursos humanos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, como tú estabas diciendo, inteligencia artificial puede ayudar a reclutadores que son más juniors en entender perfiles diferentes, más nuevos, y a ver combinaciones de habilidades y experiencias que normalmente recursos humanos con mucha más experiencia pueden ver cuando uno realmente entiende qué es el negocio, cómo diferentes partes del negocio interactúan, cuál es la preferencia de la gente que está liderando ese negocio, y cuál es la dirección estratégica de esa parte del negocio y cómo interacciona con el resto de la empresa. Cuando uno tiene muchísimo volumen, AI buenísimo. También cuando uno no tiene tanto volumen, AI buenísimo, te ayuda a encontrar gente. Al fin y al cabo, la madurez del proceso de reclutamiento es el que realmente puede quitar el bias que estabas mencionando de lo que es el proceso de seleccionar realmente a la persona adecuada. Si tú estás hablando, por ejemplo, del trabajo de un desarrollador de software, obviamente ahora ya no estamos viendo gente que haga coding solamente, estamos viendo cómo interactúa con las herramientas de inteligencia artificial, pero en realidad lo que es el core de un buen proceso de selección es que se enfoca no nada más en un checklist que muchas personas tienen en su mente. Quiero una persona que ha trabajado tantos años en tantas empresas, tiene un grado de tal y ha estado en tal, y etcétera, ¿no? Se enfoca realmente el proceso en realmente hacer que la persona haga el trabajo, ¿no? Vas a ser un experience designer, ok, vamos a ver, siéntate con uno de mis experience designers y hazme una persona, un user journey, y si eres un product owner, help me scoping, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente hacerlo. Yo, por ejemplo, vi un caso muy exitoso de utilización de inteligencia artificial en la selección de personas de ventas en una empresa global de CPG. Tienen una planilla de ventas gigante. Hicieron la primera parte de la selección la hacen con una persona aplicando en video, y la plataforma les empieza a poner diferentes escenarios y les da recomendaciones cómo reacciona la persona. Eso obviamente quita un poco del peso de lo que el reclutador tiene que hacer, pero al fin y al cabo, lo que estabas diciendo tú, lo que es el mindset, el fit cultural, la habilidad de hacer el trabajo hands-on, ¿no? Y todo lo que es la habilidad de aprender y de procesar relaciones humanas y pensamientos y análisis complejo va a ser lo que realmente importa más. Y eso es ahí donde uno se tiene que enfocar para saber quién es la persona adecuada. Y nada de eso tiene mucho que ver con un grado o el número de reports, ou etcétera, etcétera. Rogério, aqui esta questão, esta valorização das soft skills ou das human skills pode ser aqui um bom trunfo para os humanos, e no sentido, e aqui fazendo aqui a transição para os processos de recrutamento que temos estado a falar mais especificamente, o elemento humano
vai sempre fazer falta. Vou fazer aqui referência ao meu Rogério esteve numa conferência da Human Resources há uns tempos e falou de uma campanha norte-americana que era Stop Hiring Humans. Ou seja, será que isto vai acontecer aqui nas áreas de recrutamento? Quais é que são as competências dispensáveis e indispensáveis que nós temos com os nossos trunfos? Leonor, é um bom ponto. E eu realmente comecei, o primeiro slide que eu utilizei no Congresso de Recursos Humanos foi Stop Hiring Humans. Exato, vê logo o zoom. E deixei ali um segundo para toda a gente absorver bem a mensagem. Mas utilizei aí, e podemos conversar um bocadinho até sobre isso aqui, que é, nós estamos a entrar utilizando estas novas tecnologias, estas novas ferramentas que estão à nossa disposição e cada vez mais à nossa disposição, como o Hélder e a Maria partilhavam, que estão já a transformar o nosso dia-a-dia, são ferramentas, ou é uma nova realidade, aliás, produzida por estas ferramentas, para a qual nós nunca fomos treinados. As competências que nós desenvolvemos ao longo do tempo, as formações que nós tivemos ao longo do tempo, nunca perspectivaram estas ferramentas, nem sabemos bem como lidar com estes impactos todos que temos aqui pelo meio. A nossa sensibilidade à data, o que nos diz é, mantém o humano no percurso, não é? O human in the loop. Mas só pelo simples não. E eu sou o grande defensor disso, porque eu defendo claramente que estas ferramentas são para amplificar as capacidades que as pessoas têm, para automatizar algumas das atividades básicas, repetitivas e que não acrescentam tanto valor e que estas ferramentas fazem muito melhor do que nós, muito mais rapidamente, não nos cansamos tanto com isso, mas sabemos, que a história demonstra isso, que ao longo do tempo algumas das atividades que eram produzidas pelo ser humano foram aniquiladas pelas novas tecnologias. Aconteceu isso no círculo, nas inovações agrícolas, das inovações industriais, recentemente na internet. Temos é que ter aqui uma perspectiva positiva, que é, a história também demonstra, porque cada emprego que desaparece, 7 a 8 são criados num determinado intervalo de tempo. Quando inventaram a internet e desapareceram os vendedores de enciclopédias, nunca ninguém pensou que haveria podcasts na internet como este e que havia editores de vídeo e web editors e tal, e de repente, olha, afinal, perdeu-se conseguiram 7 ou 8. E a história tem demonstrado isto de um lado e do outro. O que é que eu acho em relação à tua pergunta? Eu acho que nós estamos claramente a navegar águas não navegadas até agora, uncharted territories, como dizem os ingleses, não é? E isso vai exigir de nós exatamente aquilo que é fundamental no ser humano. Capacidade de nos adaptarmos, capacidade de aprendermos e reaprendermos, fundamental, capacidade de comunicarmos, como estamos agora a fazer, não é? O que é que tu estás a experienciar, porque globalmente estamos todos a caminhar ao mesmo tempo. Aqui há uns anos atrás, determinados países estavam 5, 6 anos à nossa frente. Hoje em dia, com as redes sociais que nós temos, está toda a gente no mesmo patamar. Então não há ninguém que nós digamos, olha, aquele já fez há 2 ou 3 anos atrás, não estamos todos a descobrir. Vamos para aquele erro, não podemos esperar. Isso, não tem como esperar, senão perdemos grandemente as nossas vantagens competitivas. Como é que eu vejo toda esta componente do talento e da gestão de talento? Eu acho que já abordámos aqui alguns temas, eu vou levar para outro tema que eu acho que é importante aqui pelo meio, que é, na minha opinião, a próxima razão de obsolescência profissional é a iliteracia em inteligência artificial. Nós claramente temos que rapidamente fazer o reskilling e o upskilling das nossas equipas e de nós próprios. Nós temos que aprender a lidar com estas novas realidades. Deste novo contexto. Deste novo contexto, não é? Que não é só para as pessoas menos qualificadas, é até ao contrário. Esse é o tema, é que os white collars, não é? Aquilo que era as pessoas que estavam na área dos serviços e que tiveram a sua atividade pouco impactada nos últimos tempos. Agora não, com o digital expandiram e agora com a inteligência artificial podem ficar em causa. Depende de um conceito que normalmente não nos ensinam quando estamos na universidade e no dia-a-dia é pouco mitigado, que é qual é o valor económico da nossa função. A nossa função tem um valor económico para as organizações. Qual é o valor económico dessa função para a organização quando as ferramentas de inteligência artificial estão a entrar? Se havia alguém nos recursos humanos que perante 3.000 candidatos uma posição passava, obviamente não ia ver os 3.000, via alguns e depois parecia aqueles e focava-se nesses, hoje em dia com a inteligência artificial faz isso mais rápido, com mais detalhe, a analisar coisas como a Maria dizia que um júnior se calhar tinha dificuldade em interpretar, mas um assistente de inteligência artificial, um agente de inteligência artificial consegue fazer isso e até fazer esse reporte e portanto mais uma vez estamos a caminhar em territórios pouco navegados. Onde é que isto nos leva no final do dia? No outro dia vi uma expressão muito interessante que era job carving, que é nós estamos a criar realidades para as quais não estamos preparados, mas para as quais vamos precisar de competências que não existem no mercado. Então nós temos que fazer duas coisas, ou vamos buscar fora alguém que tem um determinado tipo de perfil que nos vai ajudar nessa competência que precisamos, ou pegamos nas nossas equipas e fazemos esse job carving, que é
tu tens um determinado perfil, nós vamos precisar de uma competência nesta área, se calhar podes fazer este percurso, vais fazer umas certificações, nós patrocinamos umas formações, tu vais meter a mão na massa em algumas coisas e vais experimentar, vais partilhar connosco essa experiência e se calhar daqui a 1-2 anos tu és a melhor pessoa porque já conheces o negócio e fizeste este caminho para descobrires uma coisa nova e aquilo vai se chamar o quê? Não sei, vamos descobrir. Mas eu acho que é este tipo de flexibilidade, de agilidade, que vai ser uma das competências humanas para nós conseguirmos navegar da melhor forma e ter bons resultados e sermos competitivos neste novo contexto com a inteligência artificial. Só acrescentar um ponto aqui, eu estava todo a falar e estava-me a lembrar de uma expressão que eu não sei quem foi, mas sei que essa expressão para mim foi iluminadora do qual vai ser o problema. Os humanos não vão ser substituídos por AI, eles vão ser substituídos por humanos que sabem usar bem AI. Verdade. Então acho que é exatamente aquele ponto que estás a falar. Nós todos temos que ser capazes de abraçar esta tecnologia e usá-la para nos amplificar e para nos reinventarmos. E tornar-nos, nesta perspectiva, tornarmos como talento ter um valor económico para a empresa, porque se nós fizermos coisas ou se nos remetermos a coisas que a máquina vai fazer muito melhor do que nós, a empresa tem que tomar decisões, a empresa tem um valor económico associado. E a segunda é, se nós fizermos todos isso dentro da organização, por isso é que eu acho que nós como líderes temos o dever, para não dizer a obrigação, temos que pôr as nossas equipas a fazer isto, não somos nós só a fazer este upskilling. Exatamente. E se fizermos isto de uma forma quase que intrínseca ao nosso dia-a-dia, a nossa empresa naturalmente torna-se mais competitiva neste contexto que não sabemos bem como é que vai evoluir, não é? O que a Maria começou por dizer, não é? Amplificar as nossas competências. Tenho aqui uma última pergunta que gostaria que respondessem os três e pedi aconselho à inteligência artificial dizer qual é que era uma boa pergunta para acabar esta conversa e gostei da sugestão, portanto vou usá-la. Portanto, num processo de recrutamento, se a vossa intuição estão a recrutar uma pessoa para uma função importante, relevante na empresa, se a vossa intuição vos disser que é uma pessoa e se a inteligência artificial indicar outro candidato como o match perfeito para a posição, quem é que vocês escolhiam? Qual é o candidato que vocês escolhiam? Em quem é que confiavam? Na máquina ou na vossa intuição? Quem é que quer começar? Depois de... Assim, eu passei a minha vida profissional toda a confiar na minha intuição humana e cheia de falhas. Por isso, se calhar, eu acho que só para contrastar, eu ia confiar na inteligência artificial para depois poder comparar os resultados. Para ver se de facto a inteligência artificial tem algo que a intuição humana não consegue capturar. Mas só para poder ter data points. Muito bem. Contrataba os dois. Yo no creo en la inteligencia artificial y tampoco confiaría en la decisión mía solamente. Yo creo que he dedicado casi toda mi carrera a desarrollar y seleccionar gente. Y entonces diría, ok, ¿cuáles son las capacidades, ejercicios y cosas que tenemos que observar? Tú haces una entrevista, yo hago una entrevista. Utilizamos para todos los candidatos las mismas preguntas, con las mismas métricas y resultados. Y comentamos y nos damos feedback. Y el AI puede ser un punto extra, pero no lo decisivo. Não sozinha. Um bom ponto. E é uma boa perspectiva. É uma boa perspectiva e a tua pergunta é extremamente potente, porque se calhar daqui a 5 anos vamos olhar para trás, sentamos outra vez aqui os três e dizemos, vocês já perceberam bem a resposta que nós demos. Olha só a capacidade que nós hoje temos para fazer isto só com a inteligência artificial. Mas ao data de hoje, eu acho que iria utilizar a IA para fazer shortlist, depois de não sei quantos milhares de candidatos ou centenas, o que seja, fazia a shortlist para me poupar aqui algum trabalho. Trabalho pesado, não é? Mas depois, eu concordo com o Hélder, que é a minha intuição até agora tem dado bons resultados. Temos que confiar nessa capacidade humana. Sou grande defensor do human in the loop, portanto, no final, e eu ainda hoje faço isso. Antes de recrutar alguém, mesmo que seja para trabalhar remotamente, e fiz, e aconteceu agora com um candidato para UK, juntámos-nos no mesmo sítio, almoçámos no Porto, neste caso, eu fui para o Porto, ele veio de Londres para o Porto, e fizemos aquilo que eu chamo uma chemistry meeting, porque a parte da razão estava lá toda, ele fazia tick all the boxes, ótimo candidato, ótima experiência, conhecia o setor, fez um ótimo pitch para nós, mas a chemistry meeting é fundamental, a química, a sensação que dá. O tal match. Esse match mais pessoal. Isso mesmo, teve que acontecer. E na verdade, se calhar, match perfeito é uma coisa que se calhar não existe nem a nível profissional, nem enfim, portanto, temos que se calhar aceitar as imperfeições, ir testando e errando e não nos deixar parar, não deixarmos de testar, não é? Esta sim é a última pergunta que temos feito em todos os episódios. Hoje não foi muito o foco da nossa conversa, mas temos falado muito de upskilling e de reskilling, da necessidade, aliás, falámos da necessidade de todos que temos de estar constantemente a aprender e a reaprender e de podermos ter
diferenciadas carreiras ao longo da nossa vida profissional. Portanto, a pergunta é, se a nível profissional não fosse o que são hoje, o que é que seriam, o que é que gostariam de ser, ou o que é que ainda pode eventualmente vir a ser, porque, enfim, temos muitos anos, esperemos, não é, pela frente ainda. Agora, Maria, quer começar para ser agora diferente? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, pero... Nunca se imaginou a fazer outra coisa? Yo aprendí a hacer videos con AI ayer. Hice un comercial de principio a fin y dije, oh, tal vez tengo talento en publicidad. ¿Qué tal? Muito bem, pronto, eu vou explorar a vertente da publicidade. Rogério? Boa pergunta. Eu aí fico dividido, porque eu sempre tive... Eu, quando entrei para a engenharia, também entrei para a Academia da Força Aérea e sempre fiquei com aquele bichinho de um dia volta à componente da aviação e ser piloto. Mas perante aquilo que nós estamos a falar, a quantidade de oportunidades que nós vamos ter à nossa frente, não sei, eu acho que iria esperar um bocadinho mais para dar a resposta, ver o que é que existe, que eu tenho a certeza que dentro de 1, 2 anos vão surgir coisas giríssimas que nós vamos gostar de fazer e que nos vamos sentir muito realizados. Ou seja, uma coisa nova que ainda não existe. Acho que ainda não existe. Um job carving, vou começar a fazer uma job carving. Boa. Pergunta super difícil essa. Pergunta super difícil. tive que estar aqui a parar para refletir. Bem, voltando atrás. Eu, quando entrei para a faculdade, a minha primeira opção era português e inglês, porque eu queria ser professor de inglês. Tive imensa sorte de eu enganei-me no impresso e acabei por entrar em engenharia de software. É quase igual. Sim. Então há uma parte de mim que até gostava de ter sido professor de inglês, mas ajo que aos dias de hoje com AI já estaria sem emprego. Preciso, é? Estaria a fazer uma requalificação para ser engenheiro de software. Para ser, exatamente. E o futuro, se calhar, vai ser estarmos todos, cada um falar a sua língua e todos nos entendemos mutuamente, não é? Com gadget, com qualquer gadget que inventem. Muito obrigada aos três, o nosso tempo já acabou. Obrigada também a quem esteve a assistir. Voltamos em breve com um novo tema e novos convidados. Obrigada.